Sexta-feira de grande expectativa aqui no Fórum de Ibitinga, julgamento de Mário Roberto Matheus, homem de 60 anos, que está sendo julgado pela Justiça de Ibitinga. O julgamento começou por volta de 9 horas e 55 minutos. Mário Roberto Matheus chegou escoltado pela polícia do estado de São Paulo ao Fórum de Ibitinga. Observa-se bastante debilitado, ainda sem condições de andar. Ele chegou sendo carregado por um agente penitenciário. Logo depois foi colocado em uma cadeira, acomodado para que pudesse ouvir ali as acusações da promotoria. O promotor responsável pela acusação, pela denúncia de Mário Roberto Matheus, o doutor Silvio Brandini Barbagallo, fez aí suas explanações por mais de uma hora, apontando ali todas as acusações contra o réu. Indagado pelo juiz, que está também presidindo a sessão, ele negou todas as acusações. O Mário falou muito pouco ao juiz, negou inclusive que tivesse mantido aí um relacionamento amoroso, afetivo com a jovem de 13 anos. Ele disse que um dos filhos, sim, era quem mantinha um relacionamento com a menina, mas o promotor foi incisivo nas suas considerações, colocando ali inclusive algumas provas, até testemunhal, da própria Michele, que chegou também a ser vítima do Mário em outubro de 2013, quando este tentou pela primeira vez contra a vida da Lindiane. Naquele momento, ela foi atacada por trás, de forma traiçoeira, com um golpe de faca pelas costas e também no pescoço. A amiga, a Michele, que sempre estava com ela, tentou ali ajudá-la, inclusive arremessando contra o acusado a bicicleta. Ele ainda chegou a atingir a amiga com um golpe em uma das pernas. Todas essas provas foram colocadas ao corpo de jurados, formado por 4 mulheres e 3 homens. Começou a explanação do advogado de defesa do réu, o doutor Adevaldo Paula de Souza, que também fez ali as suas considerações, rebatendo, tudo aquilo que disse o promotor na acusação. Após mais de uma hora também de explanação, o juiz Carlos Eduardo Montes Neto declarou aí cerca de 40 a 50 minutos de pausa para o almoço. Logo depois haverá novamente a réplica por parte do promotor e também a réplica pelo advogado de defesa. Muita gente no plenário, inclusive alguns familiares do Mário Roberto Matheus. 2 dos filhos tentaram falar com ele, não foi permitido até este momento. Ele foi retirado da sala do plenário do júri. Só lembrando que o Mário está sendo julgado hoje aqui em Ibitinga pela tentativa de homicídio contra a sua ex-amásia, de apenas 13 anos, a Lindiane Aparecida Barbosa, e também contra a agressão que sofreu a amiga ao tentá-la ajudar naquele momento. Isso aconteceu em outubro de 2013. Depois ele tentou outra vez, já em 2014, e conseguiu no seu intento, com 10 facadas, ali pelo Jardim dos Bordados, atacá-la, também à noite, e ela passou 17 dias no hospital e veio a óbito não resistindo aos ferimentos. Esse julgamento ainda será marcado, não é esse julgamento ainda que está sendo hoje colocado em prática aqui no Fórum de Ibitinga. Você observa muitas imagens do plenário, momento da acusação por parte do promotor Silvio, também aí momento da defesa por parte do advogado doutor Adevaldo, e você observa a todo tempo o réu, o Mário Roberto Matheus, sentado. Inclusive o pessoal do fórum colocou aqui uma cadeira para que ele pudesse descansar as pernas, já que ele está sem condições de andar. E também você observa que todo o tempo ele permaneceu, desde que chegou e respondeu. Falou muito pouco quando indagado pelo juiz, falou muito pouco, se manteve o tempo todo de cabeça baixa, chegando em alguns momentos até mesmo a cochilar em plenário. Após uma breve pausa para o almoço, depois de 50 minutos, foi retomado o julgamento de Mário Roberto Matheus. Pouco antes da saída dos jurados para irem para a sala secreta, Mário Roberto Matheus também foi retirado do plenário pelos policiais militares e também pelos policiais do sistema penitenciário do estado de São Paulo. Todos os jurados foram em direção à sala secreta e ali cada um deu o seu voto a respeito da sentença que seria dada a Mário Roberto
Roberto Matheus. Em nenhum momento ele esboçou qualquer tipo de reação, se manteve de cabeça baixa durante todo o tempo. Os filhos que estavam também no plenário tentaram falar em alguns momentos com o pai, isso não foi permitido. Ele foi retirado do plenário, não houve esse contato, além do contato visual dos filhos com ele nem mesmo chegou a olhar para os filhos que estavam no plenário. Após alguns minutos, todos os jurados retomaram seu posicionamento ali nas suas mesas e o juiz se preparou e pediu a atenção de todo o público para que fosse lida a sentença estipulada a Mário Roberto Matheus. Ele foi trazido novamente ao plenário para ouvir a sentença, a quantos anos ele seria condenado de reclusão no plenário. Em nenhum momento mostrou algum sentimento de arrependimento ou de indignação com a pena que seria imposta a ele ou aquilo que ele previa ter ali que cumprir pela frente em regime fechado. Poder Judiciário de São Paulo, Vara Criminal de Ibitinga. Processo número 324-77-62, 2013, 826-02-36. Vistos. Mário Roberto Matheus, qualificado nos autos, foi pronunciado como impulso no artigo 217-A, caput, acumulado com o artigo 71, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, acumulado com o artigo 14, inciso 2º, e artigo 129, caput, todos do Código Penal. Adoto o relatório da sentença de pronúncia, acrescento que submetido hoje ao julgamento, os senhores jurados, com maioria de votos, consoante terem apartado, responderam aos quesitos e reconheceram pelo acusado praticado os crimes de tentativa de homicídio na forma duplamente qualificada, estupro de vulnerável entre o final do ano de 2010 e outubro de 2013 e lesão corporal. Passo à dosagem das penas. Em relação ao crime de tentativa de homicídio na forma duplamente qualificada, atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 16 anos de reclusão, considerando uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável e os maus antecedentes do acusado, folhas 18/28 verso do apenso de antecedentes. Ausentes agravantes ou atenuantes. Face a tentativa, impõe-se ainda a redução da pena, que aplica em 1/3, considerando a gravidade das lesões provocadas na vítima, tendo o crime se aproximado da consumação, conforme ficha de atendimento ambulatorial de folha 40, documentos de folhas 41/61 e laudo pericial de folhas 86, resultando a pena em 10 anos e 8 meses de reclusão. No tocante aos crimes de estupro de vulnerável, estabeleço a pena base em 9 anos e 4 meses de reclusão, diante dos maus antecedentes do acusado, ausentes agravantes ou atenuantes. Presente a causa de aumento do crime continuado, para elevar a pena em 2/3, diante da reiteração da conduta do acusado, no longo período compreendido entre o final do ano de 2010 e outubro de 2013, resultando em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Por fim, em atenção ao crime de lesão corporal, a pena base é fixada em 3 meses e 15 dias de detenção diante dos maus antecedentes do acusado. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena, que torna definitiva em 3 meses e 15 dias de detenção. Posto isso, por força da deliberação do Tribunal do Júri, julgo procedente o pedido para o fim de condenar Mário Roberto Matheus, qualificado nos autos como impulso nas sanções dos artigos 217-A caput, acumulado com o artigo 71, artigo 121, parágrafo 2º, 2 e 4, acumulado com o artigo 14, 2 e artigo 129, caput, acumulado com o artigo 69, todos do Código Penal. As penas de 10 anos e 8 meses de reclusão para o crime de tentativa de homicídio na forma duplamente qualificada, 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão para os crimes de estupro de vulneráveis e 3 meses e 15 dias de detenção para o delito de lesão corporal. As penas serão cumpridas inicialmente no regime fechado diante do montante da condenação, vedo a interposição de recurso em liberdade diante da gravidade dos crimes e por ter o réu respondido preso ao processo com a conclusão da sua responsabilidade penal nesta sentença.
Declara detraído o tempo de prisão preventiva, que não é suficiente para alterar o regime inicial da pena privativa de liberdade. Lei 12.736/12. Com o trânsito julgado, mantida essa decisão, remeta-se o nome do réu para o rol dos culpados. Espécie certidão de honorário do advogado nomeado no valor máximo previsto, custas na forma da lei. Publicada essa sentença no plenário do Tribunal do Júri, ficam desde logo intimadas as partes, registros e cumpras. Sala secreta das deliberações do Conselho de Sentença da Comarca de Ibitinga, às 15h20 do 24º dia do mês de abril do ano de 2015, registros e comunique-se Carlos Eduardo Montenegro, juiz-presidente, com a leitura da sentença, declara encerrado o trabalho. Terminado o julgamento do Mário Roberto Matheus aqui no Fórum de Ibitinga, o promotor que fez aqui a parte de acusação, inclusive colocando muito nas suas explanações a questão da falta de família, como no caso da Lidiane. Doutor, justa a sentença que foi promulgada aqui para o réu? O Ministério Público entende que sim. O Ministério Público tentou buscar desde o início, desde a época da investigação criminal, desde a época em que o inquérito policial chegou às mãos do Ministério Público, nós tentamos aprofundar esse tipo de investigação e tentar demonstrar dentro daquele processo que não era só o crime de tentativa de homicídio, mas também e sobretudo o crime de estupro de vulnerável, que para o Ministério Público estava evidente, tendo em vista que dentro do processo havia informação de que o senhor Mário Roberto Matheus, com 57, 58 anos de idade, residia e tinha como esposa uma menina de 11 anos de idade, 12 anos de idade, e o que é inaceitável, eu acho que não só para o Ministério Público, mas eu acho que para toda a sociedade, Então, com a busca da aperfeiçoação das investigações, das buscas dos elementos, eu acho que o resultado hoje produzido é uma somatória, que veio sendo realizada desde o começo da investigação pela Polícia Civil, com instigação do Ministério Público, e hoje é o resultado que nós temos aí, com uma condenação exemplar, mas para fatos que demandam essa aplicação firme do Poder Judiciário. Eu acho que hoje o Poder Judiciário deu uma resposta à sociedade do que deve ser feito, de justiça que deve ser feita. Agora, destacando essa questão da justiça, hoje, esse tipo de crime sendo colocado aí como estupro de vulnerável, a gente observa que ainda há muitas situações idênticas à vivida por essa garota que foi morta, infelizmente, tantas tentativas até que ele conseguiu matá-la. A gente tem muita coisa que acontece hoje na sociedade, aí, aqui mesmo na cidade, desse tipo, que sirva até de alerta, para outras pessoas que podem chegar como ele aqui também no Banco dos Réus. Não, exatamente isso. O crime de estupro de vulnerável, como eu bem explanei dentro no plenário, houve uma grande modificação no ano de 2009 para deixar claro que a prática de relações sexuais ou atos libidinosas com menores de 14 anos é a prática criminosa, então, que sirva assim de alerta, para as pessoas da sociedade, e também já destacando que o Ministério Público tem uma atuação bastante firme na área da infância e juventude, cobrando os órgãos de rede protetiva, conselho tutelar, assistentes sociais e tudo mais, em relação a esses tipos de atitude. Então, o promotor da infância e juventude aqui, o segundo promotor de justiça de Ibitinga, ele vem fazendo o desenvolvimento de um trabalho muito firme nesse sentido, fazer com que os conselhos tutelares tenham atenção. E, além disso, nós temos ainda um programa do governo federal, que é a Disque Denúncia, Disque 100, em que a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério, eu não sei exatamente qual é o Ministério do governo federal, tem a Disque Denúncia, em que as pessoas podem descrever, e a gente pede que façam mesmo as denúncias, alerte, porque o Ministério Público e o Poder Judiciário não pode estar em todo local, não tem olhos para todos os cantos, e que nos alertem, mas que alertem com fatos verídicos, porque nós temos que demandar nossas forças para casos que realmente estejam acontecendo. E é corriqueiro as informações de menores de 14 anos, menores de 12 anos, sendo aliciadas, sendo subjugadas, inclusive colocadas, sendo exploradas com prostituição. Atento a isso daí para efetuar as prisões, as adequações necessárias para que a sociedade se desenvolva da melhor forma possível. Doutor, parabéns pela sua atuação como representante do Ministério Público neste julgamento. E o Ministério Público, a gente observa que nos últimos tempos, aqui Ibitinga também, tem tido aí uma abertura maior, principalmente para a sociedade, para fazer uma denúncia, chegar até lá, pedir uma orientação. Realmente é isso, doutor? Sim. O Ministério Público, bom, eu sou promotor de justiça desde
setembro de 2013, mas eu vivencio na cidade, tenho vínculo com a cidade, né? Sou casado aqui na cidade, já morei na cidade de Ibitinga e vejo e escuto da sociedade que o Ministério Público teve uma abertura maior. Desconheço fatos anteriores, eu só sei que tanto esse promotor de justiça como os outros 2 colegas que se encontram aqui na cidade, ele tem amplo diálogo, nós estamos sempre atentos às situações, né? E na medida do possível e de acordo com os nossos entendimentos, a gente busca sim um entendimento com a sociedade e estamos abertos. Nós temos atendimento ao público, nós temos fora do atendimento ao público, nós temos as pessoas que vão até o Ministério Público, nós estamos lá, nós somos os defensores da sociedade. Nós estamos aqui para defender a própria sociedade mesmo, então por isso nós temos que ficar aberto à atenção e estar aberto ao diálogo com a própria sociedade. Né? Obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado. Olha, o nosso portal acompanhou integralmente o júri do Mário Roberto Matheus, aqui ao nosso lado o doutor Adevaldo, jurista bastante conhecido aqui na nossa cidade, na região, e que fez aqui um trabalho excepcional, claro, fazendo a defesa do réu Mário Roberto. Doutor, cerca de 26 anos a pena atribuída ao Mário. O senhor vai recorrer? Com certeza. A defesa acha que a pena foi muito exacerbada e vamos tentar reverter a decisão não posso, mas a quantidade da pena no tribunal. Agora, doutor, foram colocadas aqui várias situações, né, do Mário em relação a essa menor. O senhor trouxe inclusive alguns documentos aqui, até mesmo do Conselho Tutelar, um documento em 2013, em março, onde até ali o pessoal do Conselho não tinha apurado ou comprovado que havia realmente uma situação de convivência marital entre o acusado e também a vítima. O promotor quis esquecer esse documento, a defesa levantou a tese de que esse documento, se a gente não acreditar num órgão oficial, vamos acreditar em quem? Certo? A defesa não estava negando que a menina morava junto com ele. A defesa apenas demonstrou por esse documento que o Conselho Tutelar não tinha verificado a convivência marital entre os dois. Esse documento atesta que, de fato, Liliane estava morando com o Mário desde 2011. Como também atesta que não havia até aquela data, pode ter havido após março de 2003, a convivência marital. Agora, doutor Adevaldo, uma outra situação que eu não posso deixar de perguntar aqui, o Mário, esse é o primeiro julgamento dele, nesta tentativa de homicídio contra a Lindiane e também uma outra colega, e há o segundo julgamento. O senhor também será o defensor dele no segundo julgamento? Não sei ainda. Não sei, que eu não fui constituído para esse julgamento. Eu fui indicado pela assistência judiciária e no outro processo não está em fase ainda de instrução e até o presente momento ele não tem defensor naquele processo. Pode ser que seja indicado ou outro colega que faça a área do júri na comarca. De qualquer forma, parabéns pelo seu trabalho aí, né, na defesa do seu cliente, né? Mas são coisas da profissão, né? Não é fácil, né? Nós estávamos comentando em off. A advocacia é para quem gosta. É igual a vida de jornalista. É igual a vida de jornalista. A gente apanha de manhã até a noite, final de semana. Fica apanhando. Mas não é que a gente é masoquista, não. É que a gente gosta da profissão e estamos nisso aí há quase 30 anos. Então vamos fazendo a nossa parte. O advogado, muitas vezes, é advogado, é padre, é pastor, é psicólogo, é conselheiro, né? E é um apaziguador social, o advogado tem que ser, hoje em dia. Infelizmente, há esses desvios de conduta e, como a defesa falou, demonstrou, muitas vezes a mídia hegemônica, redes de televisão, é sintonizado no país inteiro, leva a uma degradação moral muito grande. Infelizmente, nós estamos vivendo nessa quadra e vamos lutar contra isso, né? Ou amenizar a consequência da... Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Com reportagens de Marcos Rivera e as imagens de João Pazian para o portal Ternura.